Desde pequena, eu tinha certeza de que eu usaria a fotografia como modo de expressão e como modo de vida, de enxergar as coisas. Mas foi em 2011, aos 14 anos de idade, que eu ganhei a minha primeira câmera fotográfica. Ela era usada, antiga, mas funcionava. E logo em seguida, comecei a fazer um curso de fotografia que havia começado na minha cidade natal, Votorantim. E o que me assustou naquela época é que quando eu cheguei na sala, a maioria das pessoas já tinham câmeras profissionais. No entanto, eu jurei a mim mesma que eu nunca mais pararia de fotografar, não importa o que acontecesse. E isso explica muita coisa que aconteceria depois. Eu comecei a fazer o curso com aquela câmera lá, usada. E aí nós tivemos a primeira aula prática. E nessa primeira aula prática, eu descobri que eu via coisas que outras pessoas não viam, mesmo que elas tivessem, talvez, equipamentos melhores. E eu me senti mais confiante depois disso. E depois teve a segunda aula prática. Era uma trilha de 9 quilômetros. Nós iríamos percorrer essa trilha e fotografar, né? Era um dia de passeio. Só que algo inesperado aconteceu. Eu caí num buraco cheio de água e eu não sabia nadar. E naquele momento, eu pensei na minha mãe, no meu pai, no meu irmão e na breve vida que eu tinha ali, né, vivido e não viveria mais. Eu achei que aquele momento eu iria morrer. E tudo se apagou. Todo mundo da sala já tinha ido embora daquele lugar e apenas a minha professora e mais uma aluna viram o que tinha acontecido. E na terceira tentativa, elas me puxaram de volta e eu acordei. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi: cadê a minha câmera? E a resposta que eu tive foi: Paula, sua câmera ficou no buraco. E naquele momento eu tive duas opções. Ou eu parava de estudar fotografia, ou eu continuava e terminava aquele curso sem uma câmera. E foi o que aconteceu. Eu decidi pela segunda opção e terminei aquele curso sem uma câmera. Mas, em vez de ir embora naquele dia, né, para me recuperar, porque eu estava um pouco em choque, não, eu decidi percorrer a trilha até o final. E no meio do caminho, quando eu via uma coisa legal, eu falava assim: nossa, isso aqui daria uma foto incrível. E foi aí que eu percebi uma coisa. Eu tinha perdido a minha câmera, mas eu continuava sendo uma fotógrafa. Porque a essência estava dentro de mim. Isso foi em 2011. Em 2012, né, no ano seguinte, eu consegui uma câmera melhor e comecei a fotografar as ruas. E eu comecei a escutar histórias de outras pessoas. Eu também vi coisas que eu não gostaria de ter visto. E eu percebi que a fotografia, ela poderia ser uma ferramenta para mostrar coisas que a gente, com um olhar condicionado, a gente se nega. A gente finge que não existe, mas existe, incomoda e não deveria estar ali. E por trás de toda grande mudança, há alguém que soube enxergar. E a partir disso, eu procurei outras formas de estudar. E achei uma ONG que oferecia cursos de fotografia para jovens de 10 a 17 anos. Na época, eu ainda estava com 14. Eu fui lá fazer esse curso, né? E eu consegui achar uma ONG que eu pudesse aprimorar minhas habilidades. Só que, de novo, outra coisa aconteceu. Quando eu terminei essa oficina, né, dessa ONG, o professor que era responsável pelas aulas falou assim: gente, eu vou parar de dar aulas porque, né, como esse é um trabalho voluntário, tenho feito por muitos anos, mas agora eu consegui mais trabalhos e eu vou ter que deixar isso de lado, né, por outras questões.
E eu falei, de novo, eu vou ter que parar de estudar. Só que ele virou assim para mim e falou, e se você desse aulas no meu lugar? Eu não sei tudo de fotografia e eu nunca vou saber. Mas com 15 anos, eu recebi essa missão e eu virei professora de fotografia nessa ONG, nesse projeto voluntário. E comigo se formaram mais de 250 jovens. E eu não sei tudo de fotografia, nem vou saber. E aí, uma lição que eu aprendi foi, você não precisa de muito para fazer muito. E o que você tem feito com os recursos que vocês têm hoje? Vocês estão esperando o dia de amanhã? E o tempo passou, eu continuei dando as aulas, eu descobri a minha paixão pelo jornalismo, eu sabia que por meio da fotografia eu poderia denunciar as coisas e mostrar uma outra perspectiva do mundo. Então, 3 anos se passaram, em 2015, eu tive a chance de entrar numa universidade. A primeira pessoa da família a entrar numa universidade. E aquilo mudou a minha vida definitivamente. Eu comecei a cursar jornalismo aqui em Campinas. E no meu primeiro ano da faculdade, eu recebi um e-mail sobre um estágio chamado, um curso, na verdade, chamado Estágio de Correspondente para Assuntos Militares. E naquela época eu já estava bem interessada no fotojornalismo. E eu gostava de ler as coisas internacionais, coisas de conflitos. E foi nesse estágio que eu conheci de fato o Exército e as Forças Armadas. Meu pai é mecânico, a minha mãe ela é secretária administrativa, então eu não tenho vínculos, não tenho parentes militares, mas foi nesse curso que eu descobri que eu realmente não sabia nada das Forças Armadas do meu país. Logo eu, que gostava de estudar e estava vendo um futuro lá fora, talvez, mas eu não conhecia as coisas que aconteciam aqui. Então eu fiz aquele curso no Exército durante uma semana, aprendi várias coisas, o curso acabou, mas a indignação ficou. Eu percebi que havia um distanciamento entre o meio militar e o meio civil. Foi então que eu voltei a conversar com um instrutor que havia me dado aquele curso, e eu perguntei, na verdade, como que vocês são formados? Por que vocês são como vocês são? O que faz vocês ficarem unidos? E ele foi me explicando, e eu, no ano seguinte, em 2016, eu voluntariamente escrevi no papel, eu e um rascunho de ideias, e fui me apresentar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica aqui em Campinas, onde todos os oficiais passam o primeiro ano da formação deles. E eu fui lá me apresentar para o comandante, sozinha, por vontade própria, um projeto fotográfico que retratasse tudo isso. Porque não era justo, e eu sabia que eu não estava sozinha. Quem é que sabe, de fato, como os militares se formam? Se você não está perto disso. Eu sabia que poderia ser diferente. Que poderia haver, de fato, mais comunicação. Então, o comandante da escola, na época, me disse. Ele olhou meu projeto, olhou para mim e falou, você pode ficar o tempo que você precisar aqui para você fazer o seu projeto fotográfico. E isso era tudo o que eu precisava. Vocês devem se perguntar se eu fui julgada, eu, sozinha, e numa academia, uma com 600 homens na época, e depois a outra com mais de 6 mil militares, se eu fui julgada. Sim, eu fui julgada. Muitos militares perguntavam se eu realmente estava lá por questões profissionais. Se era isso mesmo que eu queria. Por outro lado, também fui julgada por outros civis. E quando eu mostrava as minhas fotos, falavam, não, mas eu não quero ver. Não, já tenho minha opinião formada sobre isso, eu não quero nem saber o que você está fazendo.
Mas eu continuei, porque o que importava eram as pessoas que me ajudavam. E eu sabia que algo tinha que ser feito se eu quisesse ver alguma diferença nesse lugar. Nesse lugar que eu falo é a sociedade como um todo. E uma das coisas que eu aprendi no Exército foi a importância de um ideal. O que faz as pessoas ficarem juntas? O que te mantém vivo? O que te mantém olhando para frente? Toda vez que a gente nega o diálogo com o outro, você está negando a si mesmo. Você tem negado o diálogo com quem pensa diferente de você? E aqui tem algumas das fotos e dos momentos que eu passei no Exército durante 4 anos. São pessoas do país inteiro que ficam em regime de internato por 5 anos para se formarem. E como que pessoas tão diferentes, distintas, com pensamentos diferentes, costumes diferentes, se mantêm ali unidas por causa de um ideal. E isso faz muita falta aqui. Ideal. Quando que você tem deixado suas diferenças de lado para se juntar por uma causa maior? Grandes coisas acontecem quando a gente deixa nossos interesses pessoais de lado por uma causa maior. Muitas vezes deixamos a família de lado, os amigos, para trabalhar em uma coisa que talvez sirva para o bem de uma sociedade, seja civil, seja militar. E aqui também tem pessoas. E desafios. E também semelhanças. Curiosidade. Saibam que nenhuma instituição será perfeita. Nós não somos perfeitos. Mas se isso te incomoda, saiba que toda instituição é um reflexo da própria sociedade em que ela está inserida. Então, a mudança começa por você, começa por mim. E foi justamente a minha indignação que me fez fazer esse projeto. E assim que me tornei a primeira mulher, a primeira civil a fazer um projeto de longa duração no Exército Brasileiro. Eu nunca tive a melhor câmera do mundo, mas eu fiz o meu melhor com a câmera que eu tive. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Você não precisa de muito para fazer muito. Muito obrigada.